E aí, galera da primeira série, beleza? Boa tarde. Olha, neste 1º de setembro, a partir de amanhã é 2, né? Mas quando é o primeiro, você não pode dizer o 1 de setembro, então é primeiro. Valeu, então, temos uma conversa muito bonita aqui com este poeta, chamavam poeta maldito, né? O Boca do Inferno. Mas por que isso? Que coisa estúpida. Que mimimi é esse com o Gregório de Matos? Esse primeiro intelectual de valor, né, dos estudos da história da literatura brasileira, né? E também os portugueses estudam o Gregório, assim como estudamos a Antônio Vieira, eles também, porque o Brasil não era independente, era colônia, então era Portugal, hein? Bom lembrar isso aí. E ele trabalhou muitos anos em Portugal, se formou lá e trabalhou muito tempo. Depois é que voltou para a colônia, né? Aí teve algum problema na vida, um grande desgosto, e ele largou isso tudo e assumiu uma vida independente e produziu momentos maravilhosos na poesia satírica, tirando as palavras, digamos assim, feceninas, pornográficas, mas fica o registro documental. E é isso que nós vamos estudar, é a poesia satírica na era colonial, né? Século XVII. É o período da grande economia do açúcar, né? Da exportação, exploração e exportação. E o Gregório de Matos, né, genialmente deu uma de jornalista, né? Jornalista, assim, com inclinações econômicas, visão de contexto que ele teve, né, e produziu uma obra impressionante. E atacou todo mundo. Isso depois de ter vivido um longo tempo em Portugal, formado, né, como juiz também. E ele veio e ao longo da vida dele, ele fez um registro documental da Bahia, né? Na época não tinha ainda, a cidade não tinha o nome de Salvador, né? Era Bahia, né? Por conta da Bahia, a geografia, muitos navios que chegavam trazendo produtos para vender e saíam carregados, né, do açúcar. Valeu? Pois é esse o caminho. Porque às vezes a gente estuda o Gregório e às vezes o colega esquece de mostrar o Gregório como um intelectual que chamou a atenção, né, para uma outra mentalidade. Uma mentalidade de linguagem que ninguém conhecia. E essa linguagem veio a ser conhecida e esclarecida, imagine, no modernismo. Olha que coisa, né? Mais de 2 séculos depois, 2 séculos e meio depois, é que os estudos, os críticos, os estudiosos, vieram perceber o tanto que ele antecipou, né? Foi muito avançado para a época dele. Então, Gregório de Matos Guerra, neste 1º de setembro, bonito, não é? Então, meu aluno da primeira série, né, aqui no nosso roteiro de aula, né, literatura brasileira, ela era colonial. Olha aí, né? É o seiscentismo, é o barroco, né? Você pode chamar seiscentismo, e então nós temos o Gregório de Matos como intelectual mais, né, fecundo do período, é a poesia satírica. Ela é de cunho documental, né? E do ciclo da cana-de-açúcar, né? É a produção do açúcar no século XVII, que era o ouro branco, né? Então, um comércio intenso, a colônia produzia açúcar para o mundo todo, digamos assim, né? Enriqueceu muita gente.
e empobreceu muita gente também. É isso que nós vamos ver na sátira dele, né? Então, nós temos questões para a gente ver também, né? Muita coisa boa. Vamos conhecer esse contexto de produção, suas consequências sociais e políticas, né, da era colonial da literatura brasileira. Boa ou ruim, altos e baixos, mas é a literatura que nos representa. Se nós não cuidarmos dessa literatura, quem é que vai cuidar por nós? Então a galera aí da primeira série, que em pouco tempo vai para a segunda série, né, e vai evoluir, vai para a terceira série, né? Para vocês terem uma ideia, este ano são 23 anos de Enem. Então é bom ficar bem atento para esses conhecimentos, né? Porque vamos cruzando esses conhecimentos, vamos somando isso para a gente poder compreender melhor. Valeu? Então, primeira série, olha aí, que bom. O Barroco. Por isso que chama de seiscentismo. 1601. É um período longo, né? Oficialmente vai até 1768. Então você tem mais de século e meio, né? Um longo e doloroso período, né? De modo que esse contexto, né, de produção da arte poética nesse período, né, ele traz assim o conflito próprio do século XVII, como consequência de muitas coisas que aconteceram antes, principalmente a cisão, né, em que Lutero provocou na Igreja Católica, né, a cisão, né, a reforma. Isso aí, Lutero foi um pensador, evidentemente. E essa cisão, as consequências disso, chegam até os dias da gente, né? Esses resquícios, né? Esses choques que acontecem, esses conflitos, né, de ideias, né, religiosas, né? Então aqui vem o choque do eu com o mundo, né? Ou seja, do corpo e da alma. Isso gera muita subjetividade. Sem a razão e sem a ciência, então, provoca essa subjetividade, provoca esse pessimismo, né? Então, vamos concluir o seguinte: o Barroco, que é o Barroco? É a arte do conflito, porque o Barroco vai refletir a Contra-Reforma. Teve a reforma em 1517. Não se faz uma reforma achando que em 10, 15, 20, 30, 50 anos muda-se a mentalidade. Leva muito tempo, né? Valeu, olha aí a Isadora. Opa! Muito legal. Muito bem, primeirão. Estamos aí, hein? Então, devido a esse choque muito grande, né, da Contra-Reforma, né, houve a reforma e houve uma Contra-Reforma. Então, esse choque, né, essa estrutura, duas estruturas religiosas que se chocaram, provocou conflito. Isso gera uma linguagem exagerada para explicar as coisas, né? Então, temos as hipérboles, os paradoxos, que são muito fortes nesse período. Então, os autores estão muito complicados na hora de produzir. Então, nós temos dois estilos aí no Barroco. Nós temos o cultismo, né? O nome já ajuda a explicar, né? Que é esse jogo de palavras, né? Cultuar o idioma, né? O idioma rebuscado, né? Complexo, né? Cheio de inversões, reentrâncias, né? E tem o conceptismo, né? O nome já ajuda, né? Você tem cultismo e tem conceptismo, né? Conceito, né? Ideias, né? Jogo de ideias, né?
é o conceptismo. E lembrar vocês, no contexto, que por esse tempo o Brasil é uma grande colônia da Espanha. Né? Você diz, da Espanha? Sim, nós fomos colônia de 2 países. Né? De Portugal por um longo tempo, e fomos colônia durante 60 anos da Espanha. Curiosidade, né? Quase a gente não lembra essa parte aí, né? Então, a influência dos autores da Espanha foi assim, durante 60 anos, mas as consequências foram para muito tempo, além dos 60 anos, evidentemente, né? Então, 2 autores espanhóis, né, influenciaram muito essa literatura desse período. Né? Você tem Góngora, que gerou o gongorismo, que é o cultismo, e tem Quevedo, né, que gerou o conceptismo, né, ideias. Né? Então, o cultismo é essa dificuldade de compreensão muito grande nos textos, né? Por conta do exagero de construção da linguagem. Né? Já o conceptismo foi uma influência muito grande de Quevedo, que trabalhou muito a ideia, claro, né? Isso também influenciou muito a literatura na colônia. Né? Aliás, na América Latina toda, né? Porque fora do Brasil nós temos a América Hispânica, olha aí, que foi muito forte por conta do idioma, lógico, né? Mas mesmo assim respingou muito na gente, mesmo sendo língua portuguesa, né? Porque os 2 idiomas conviviam muito bem, né, ao longo do tempo. E a influência da filosofia grega e romana é muito forte, né? Por conta da subjetividade, né? Gerou esse medo, né? Sofrimento, né? Essa coisa que tudo passa. Né? Então, é a chamada efemeridade da vida. Né? Isso foi muito forte, essa influência clássica. E, bom, já que o Barroco reflete essa arte da Contra-Reforma, e o que foi a Contra-Reforma? Foi um movimento da Igreja Católica por conta da Reforma. Então, em síntese, fica muito claro agora, né? O Barroco é a arte do conflito. Aí, ó, muito bom. É a arte do conflito. Esse conflito por conta da cisão, né, que o Lutero provocou no catolicismo. Né? Isso gerou algo que se choca. Você tem o dualismo, bifrontismo, 2 palavras que têm radicais, um grego e outro latino. Né? O du, de 2, bi, de 2, só que é latim. Ou seja, os opostos. Aí, pronto. Essa é a explicação. Né? É exatamente isso aí. Então, eu preciso muito que a primeira série, a galera aí da primeira série, perceba bem esse recado, porque quando chegar no texto, a gente não tem tanta dificuldade para compreender, não é? Porque nada disso teria sentido se não tem o texto, né, para provar essas circunstâncias, né? Esse jogo de palavras e esse jogo de ideias, né? O argumento. A persuasão. Né? E o Gregório de Matos tem uma coisa curiosa com ele. O Gregório não era bem-vindo em lugar nenhum, principalmente quando ele foi morar na Bahia. Porque ele já vinha de Portugal e já tinha uma fama danada. Primeiro que era um homem ligado ao conhecimento jurídico, ele tinha sido juiz em Portugal durante muito tempo. Né? Eu convido vocês
para lerem uma biografia dele muito bonita, biografia estilo romance também, né? Da escritora cearense Ana Miranda, né? Ela escreveu uma biografia do Gregório, né? Claro, tentando, né, preencher muitas lacunas da vida dele, né? Porque foi uma pessoa que marcou muito a literatura brasileira, de tal maneira, né, que chamou a atenção por uma coisa curiosa. A pergunta é, quem ia publicar a obra dele? Se não tinha imprensa na Bahia, como era que ia publicar? Se a imprensa está lá na corte, na Europa? Essa é a primeira pergunta. Como é que isso aí circulou na cidade da Bahia? Que é Salvador, evidentemente. Que era o centro político, econômico e social da colônia, né? Uma colônia gigantesca, como é o Brasil. Então, que comportamento foi esse desse intelectual, desse poeta, né, em produzir e a sua obra circular? Então, são muitas perguntas que são feitas e que têm respostas, mas respostas não muito seguras, né? Por exemplo, quer dizer que ele publicou em Portugal e o livro veio para a Bahia e foram ler o livro. Nada disso. Se ele não era bem aceito, né? Como era que ele ia publicar? Não, nada foi publicado. Era tudo manuscrito. E, além de manuscrito, ele não assinava os textos. Ele não era doido. Porque ele era inimigo dos gestores, da administração. A administração queria o Gregório morto, né, ou então afastado dali. E ele insistia com seus textos terríveis, né, contra os gestores e contra o clero. Como é que uma pessoa se tornou inimiga da administração e do clero? Isso aí é que é um dos segredos da biografia que a escritora Ana Miranda escreveu, né? Chegou a tal ponto que os textos, centenas de textos, circulavam na cidade da Bahia, apócrifos. Opa, que palavra é essa? Primeira série, apócrifo. Não tinha assinatura do poeta, lógico, né? Então, você imagine isso. Circulou na segunda metade do século XVII, circulou o século XVIII, XIX e parte do século XX. Então, praticamente 3 séculos depois, é que um professor, coisa de professor mesmo, não tem o que fazer, né, vai pesquisar a obra dele e junta tudo que ele pôde pesquisar. E foi publicada a obra, em vários volumes, né? E tem um volume só ligado, só à sátira. É aqui que nos interessa esse detalhe, né, da sátira do Gregório de Matos, né? É impressionante como ele sacudiu a colônia, né? E a colônia, durante 60 anos, de 580 a 640, esteve sob domínio da Espanha. Quando em 640 saiu do domínio da Espanha, né, ainda tinha muitos vestígios, né, da administração da Espanha, né? Aí vai uma readaptação para a administração de Portugal. Mas qual é o elemento que une tudo isso? O comércio. É isso aí que nós vamos em torno do dinheiro, do comércio. Aí gira a hipocrisia, né? Gira o sexo, o mando, né, o desmando. E o Gregório atacou tudo isso, né? E o clero. Olha, é interessante demais. Então, se você tiver a oportunidade, leia a biografia da Ana Miranda. Ana Miranda foi nossa convidada em 2 salões de livro, né? Ela esteve, inclusive, no Salão de Livro de Pedro II. Que beleza, não é?
Você vê como as coisas acontecem, mas ficam ainda num ciclo um pouco fechado. Mas a escritora esteve conosco, né? E falou muito dessa biografia do Gregório de Matos, né? Porque o Gregório de Matos era o cinema da Bahia na época, né? Os inimigos o viam como fofoqueiro. Pode um negócio desse, né? Imagine hoje na política, se ele entra nesse negócio. Era mais um fofoqueiro. Então a obra dele é sempre muito atualizada, porque gira em torno do comportamento humano, né? Que tem esses dois lados aí, um benéfico e o outro maléfico. E ele era benquisto, amado por muita gente na Bahia, mas a grande maioria o amaldiçoava. É exatamente isso aí que nós vamos, primeirão, mostrar para vocês, hein? Nós estamos aí no século XVII, das invasões holandesas, né? A Holanda tentou dominar essa colônia em vários lugares, né? Na Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Maranhão. É incrível a história brasileira, né? Quase que às vezes o aluno não percebe isso. Os holandeses tentaram aqui no Maranhão, pertinho da gente, né? Imagine, né? Nossos intérpretes aqui, imagine se nós tivéssemos tido essa oportunidade de sermos colonizados pela Holanda. Nossa, era tudo diferente, né? Então imagine os holandeses invadindo as praias do Rio de Janeiro. Epa! Mas os portugueses estavam lá. E na praia onde eles desembarcaram, ficou conhecido como Praia do Flamengo. Olha aí. Porque os portugueses chamavam os holandeses de Flamengos. Aí o Flamengo ontem sapecou 4-0 lá na Argentina, né? Aí, é um nome famoso no mundo, o nome Flamengo, né? O time de futebol, né? É o Barcelona das Américas, digamos assim. Você vê, tudo isso tem uma implicação histórica, não é? É curioso. Pois as invasões holandesas do século XVII, né, aconteceram em vários lugares do Brasil. Aí foram para Pernambuco, pimba, ficaram 30 anos. Epa! Olha aí. Então eles dominaram essas terras de Massapê, do litoral de Pernambuco, né, até a Bahia. Bonito, né? A Bahia no século XVII e parte do século XVIII foi o centro econômico e financeiro e político e social da colônia. E o Gregório estava lá registrando. Isso aqui é o mais interessante. Ele era um repórter maldito, né? Porque a sociedade política não aceitava o Gregório. Porque ele botava o dedo na ferida. Era o João Batista da época, né? Enquanto o Batista botava o dedo na ferida do Herodes Antipas, o Gregório botava o dedo na ferida dos administradores da época, né? Muito bom, os engenhos. Então ele ficou conhecido como boca do inferno. Que coisa, que expressão horrorosa, né? Deselegante. Os inimigos, né? Os inimigos fazem isso, fazem miséria, né? E aí, resultado, de certa forma, os inimigos nos ajudam a compreender o cara. Interessante, não é? Esse lado satírico da obra dele, com essas atitudes de linguagem tão deselegantes, né? De repente isso promove um autor. Dá uma olhadinha no restante. Curioso que ele se formou muito jovem. Eles se formavam muito jovens, em coisa de 15 anos, 16 já estavam formados. Incrível, né? Lá em Coimbra, né? O pai de boas condições financeiras, né? Aí ele foi juiz rápido, casou-se, constituiu família, foi juiz muito tempo lá em Portugal, né?
Mas aí teve um problema, ficou viúva. Eu botei reticência aqui porque é uma longa história, lógico, né? Isso causou muito desgosto nesse homem culto, né? Depois, casou-se depois, já na Bahia, teve um único filho. Que fim levou esse único filho? Esse é um problema. Né? Ninguém conhece. É uma lacuna na biografia do poeta, né? Vamos usar a expressão intelectual, homem de cultura, né? Sem ele, ficava mais difícil ainda para a gente compreender a sociedade da Bahia, né? Então, o que ele passou a fazer o quê? A escancarar publicamente, né, a sociedade baiana. Jogou duro. E usou o lado mais terrível, a questão do sexo na sociedade jesuítica e civil. Eita, aí o bicho pegou, hein? Eu tenho essa obra satírica toda, né? E a lírica e a religiosa também. Temos a obra completa. Mas quando chega na sátira, vou te contar, pornô perde feio. Porque ele joga duro. Mas é exatamente nessa sátira que vamos conhecer um pouco como ele documentou a sociedade baiana do tempo dele, né? Satirizou todo mundo. Né? Ele não perdoou ninguém. Satirizou a todos, né? Políticos, militares, religiosos, latifundiários. Olha que coisa interessante, né? Os mulatos, né? Estava começando a mestiçagem, né? O bonito do Brasil nesses 500 anos é essa mestiçagem, lógico, né? Tem muito mimimi, sem sentido, porque é a mistura de raças, evidentemente, né? Então, a obra dele, a obra do Gregório é uma obra múltipla, né? São várias faces, né? E, além disso, surpreendente. Além disso, contraditória, bonita, né? 3 palavras bem científicas, né? Porque a literatura é uma arte que pode ser estudada cientificamente, né? Há uma ciência que estuda a literatura, que chamamos modernamente de teoria da literatura. Então, como é que se pode chegar nos bastidores? Não é pela história, é pela literatura. Ana Miranda que eu diga, a biógrafa dele, né? Um show, né? E tinha que ser da mente feminina para poder tentar reconstituir essa vida tão agitada, né, que o Gregório de Matos viveu entre Portugal, né, e a colônia, mais precisamente na Bahia. Perfeito, né? A obra dele é surpreendente, porque é muito inteligente, muito habilidoso, né, muito inventivo, muito criativo, e tem mais. Né? Pode não ser aquele genial poeta, né, mas ele é muito esperto. Então, múltipla, surpreendente e contraditória. Eu acho que o aluno da primeira série deve se interessar um pouquinho para poder compreender o Gregório de Matos como um fenômeno literário, né? Só para a gente fechar o slide, dizer o seguinte: foi o nosso primeiro poeta de grande valor, né? E, além disso, nos deu um painel da sociedade da época. Documentou, né, pela literatura, ele documentou esse tempo, né? Magnífico, perfeito. Vamos lá, hein? Aê, depois que a gente apresentou o Gregório aí, né, tá aqui o Boca do Inferno. É uma expressão deselegante que os inimigos jogaram nele, né? Então, família Matos, né, família Guerra, no sobrenome dele, né? São famílias portuguesas, né? E tá aí, o Boca do Inferno, o maldito, né? Os inimigos ajudaram a construir a imagem dele. Era uma pessoa provocadora, né? Ele usava ao mesmo tempo 2 estilos, né?
o cultismo e o conceptismo. Né? A poesia dele tem 3 blocos. Né? É assim que a gente pode... Né? O que nós estamos aqui focando é a sátira. Né? Porque na sátira tem a questão social, né? A questão política, né? E ele vai escondendo tudo isso dentro dos textos dele com muita ironia. Né? Ironizando a vida colonial. Claro, é sátira, deboche, erotismo, pornografia, humor indecoroso, provocador, não tem dúvida, polêmico, ressentido também, magoado. Né? Isso, olha, isso no intelectual é TPU, é uma pancada. Né? O intelectual não suporta essas coisas. Né? Nós temos exemplos trágicos de intelectuais que chegaram ao extremo do suicídio por conta do ressentimento, da mágoa. Né? Não souberam administrar isso e foram ao absurdo. Né? Nós tivemos, por exemplo, Camilo Castelo Branco foi ao suicídio. Raul Pompeia, no Brasil, foi ao suicídio. Jovem, né? Por conta de polêmica, mágoa, ressentimento. E o Gregório respondeu isso aí de uma maneira muito interessante. Pela sátira. Era uma pessoa irreverente. Não era, mas foi irreverente como pessoa. E aí o bicho pegou, porque ele afrontou os valores e a falsa moral. Isso é interessante, né? Da sociedade baiana do tempo dele, claro. Olha, a primeira série, isso é uma coisa muito séria, hein? Primeira série, primeirão, isso é coisa muito séria, né? Isso é coisa terrível. Não perca o que foi dito. Vamos somar isso aí. É o Gregório de Matos. Né? Próximo dele são poucos, no Brasil e em Portugal. Né? Depois dele nós tivemos quem chega mais próximo é no modernismo, é o Oswald de Andrade. Né? Aí nós tivemos Juca Chaves da TV e tal, né? Humorista, polêmico também. São aqueles tipos de intelectuais, assim, entre aspas, malditos, né? Que usa o deboche, né? É provocador, é polêmico, indecoroso, etc. Né? No caso do Gregório, imagine isso, lá no século XVII. Foi fundamental para tempos depois a gente tentar reconstituir essa sociedade baiana. Não é? Então, dá uma olhadinha aí no slide. Valeu? Então, para quando chegar nos textos, a gente não ficar, né? Estamos preparando tudo, está tudo certinho. Claro que ele está dentro do fogo aqui, é o boca do inferno, e está dentro do inferno aí, segundo a imagem, né? Segundo a imagem, galera, está aí. O Gregório, ele tinha um rosto fino, né? Era uma pessoa bela, o Gregório, né? Nasceu em 1633 e foi a óbito em 1696. Viveu bem para a época, né? Então você tem 63 anos, pegou legal para o tempo dele, viveu bem, muito bem. Fez muita estripulia, como diria a nossa vozinha, as vozinhas da gente. Fez muita estripulia, né? Foi muito safadinho, né? Está aí o Gregório. Satírico, uma pancada, né? Porque ele escancarou intimidade. Ah, isso aqui incomoda, hein? Isso aqui incomoda, hein?
intimidades do cotidiano do seu tempo. Ora, né, sutil, ora grosseiro, né? Então a literatura dele é uma literatura documental. Sem isso aí, como era que a gente ia ter uma ideia, né, dessa realidade histórica colonial, né? Não tínhamos. Então que bom. Criou muitos inimigos, muitas desavenças, né? Claro, a pessoa assim vai criando inimigos. Boêmio, né? Irreverente, e essa palavrinha, ó, primeirão, se tiver dificuldade aí, puxa o Google aí, o dicionário que pega melhor, né? Iconoclasta. Clasta destruidor. Aí você tem a palavra ícone, que é imagem, né? Ele destruiu, demoliu reputações, né? Aquelas reputações duvidosas dos gestores, né? Governadores, políticos, do judiciário, do executivo, sei o que for. E principalmente dos jesuítas, do clero, né, religioso da época. Ele chutou o balde, né? Ele derramou o balde sem pena, né? Pois está aí, galera. E uma coisa que chamou muita atenção dos estudiosos, quase 3 séculos depois, foi a linguagem. Ele usou a linguagem da época, linguagem mesmo popular, coloquial, coisa que só iria acontecer no modernismo. Então, que coisa, né? Quase 3 séculos depois. Imagine que está aí o século XVII, 18, 19, parte do século XX. Então, assim, quase 3 séculos. Né? Essa linguagem coloquial ela vai ser aprofundada no modernismo, né? Claro. Né? Então, toda a sátira dele nos dá esse quadro social, né, da época. E o mais curioso, eu já usei a palavra aqui, vou repetir. Os textos circulavam na cidade da Bahia, não tinha ainda o nome Salvador, né? Sem a assinatura dele, claro. Olha, se ele estava sendo perseguido de morte, se assina os textos, mas todo mundo desconfiava que era dele, né? Então ele atacou todo mundo, Freira e Jesus, religiosos, né? Políticos, militares, né? Os grandes latifundiários, os exploradores da mão de obra escrava, mulherengo, ele atacou tudo que pôde, né? Ninguém escapou. Ele era terrível, né? Daí aí essa expressão cruel que usaram com ele, né? Boca do inferno. É bonito atacar os outros dessa maneira, né? Mas foi bom, por um lado, ajudou. E ele não podia botar o nome dele nos textos. Você vê, eu fico imaginando o tanto que alteraram os textos dele e também o tanto de textos horrorosos que foram atribuídos a ele. Né? Nós não temos segurança nenhuma da obra dele. Foi ele mesmo? Não sabemos. Será que não teve parcerias? Também não sabemos. Mas a pesquisa de um professor muito famoso, um homem de boas condições financeiras, a pesquisa tem que ter dinheiro, chamado Afrânio Peixoto, né? Passou décadas estudando a obra dele, colhendo os textos, né? E publicou em vários volumes. Né? Nós temos de tudo um pouco dele, né? As editoras publicam. É um autor que tem público garantido. É interessante, né? E tem outros novos que não tem público. E ele, do século XVII, tem público garantido. Oh, primeira série, que beleza, não é?
Pois vamos que vamos. Aê, muito bom, hein? Eu tenho um texto, ele é longo, né? O poema longo, todo em tercetos. Galera, tercetos, ó. 3 versos, ó. Tercetos. É uma longa tradição. Vai lá para o Dante, na Itália, início do século XIV, né? 1300 e pouquinho. Ele nasceu no final do século XIII, virou para o século XIV. Né? Ele escreveu a Divina Comédia toda em tercetos. Né? De certa forma, quem sabe, né? Ele está lembrando Dante, né? O inferno do Dante. Imagine, não é? Imagine. É o inferno do Dante. Essa numeração, né? Os tercetos, né? É o inferno do Dante. Eita, Dante Alighieri, né? O nome dele não era Dante, era Durante. Mas aí a mamãe começou a chamar Dante. Ficou. Né? Diminuiu o nome dele. Né? Eu sou aquele. Lembrou até aí um outro satírico danado na MPB, Raul Seixas, né? Estão lembrados? Eu sou a mosca. E aqui eu sou aquele danado, né? Safado, né? Que os passados anos cantei na minha lira maldizente. Nossa, ui! Lira, né? Os poemas, né? Torpezas do Brasil, coisas torpes, né? Coisas horríveis. Né? Que coisas horríveis são essas? Ah, nem preciso dizer. Vícios e enganos. Ai, mas parece que foi escrito hoje. Parece que foi escrito hoje. Parece que foi escrito hoje, galera. Olha, eu acho que eu gostaria de ter escrito isso aqui. Qualquer brasileiro gostaria de ter escrito isso aqui. As nossas intérpretes de livros também, não é? Gostaria de ter escrito isto aqui, galera. A nossa diretora Janaína também, né? A nossa tecnóloga, a Júlia também, porque tem hora que a gente fica e não aguenta, né? Trabalhar, paga os impostos, aí gestores viciosos e enganosos, olha que beleza, não é? Bonito isso, né? Bonito, né? Tá bom. E aí continua, eu cortei aqui, né? Não é bom não, né? É meio complicado. Ai, galera, o negócio aqui não é fácil. Eu sou aquele. Eu gosto desse aquele. Que no aquele tem toda a porcaria, nesse aquele. Né? Tudo que é porcaria que acontecia na Bahia, né? Quando ele soube que o filho do governador tinha tido a primeira relação sexual, aí ele escreveu um texto terrível contra o cara, né? Contra o rapazinho, né? Ele devia ter uns 13 anos, o rapazinho, né? Ah, aí não, caiu na gozação, no deboche, né? Aí o governador ficou porra aqui com ele, né? Tanto que iam matar o Gregório, foi preciso ele ir embora. Teve um crime também, disseram que foi o Gregório, porque ele se meteu politicamente, né? Teve que ir embora para Angola, né? Em Angola demorou pouco também, a esculhambação tomou de conta. Ele voltou, teve que voltar. Mas ele não voltou para a Bahia, lógico, né? Foi para Pernambuco. Né? Isso, né? Que coisa, né? Diz que pode servir calar quem cala. Ele aqui está irado, né? Vamos fazer o teatro dele aqui, né? Nunca se há de falar o que se sente. Sempre se há de sentir o que se fala. Interessante, né?
Né, galera? Olha aí, primeirão, tem mais, hein? Qual homem pode haver tão paciente que, vendo o triste estado da Bahia, galera, não perca esse detalhe, ó, que ele vai intertextualizar com ele mesmo. Chama-se auto-intertextualidade. Ele vai usar isso aqui no outro texto. Ele vai cruzar, ó. Não chore, não suspire, não lamente. Qual homem pode haver tão paciente que, vendo o triste estado da Bahia, não chore, não suspire e não lamente? Vamos fazer de conta que a gente tem um pouquinho dele aqui para poder a gente sentir, não é? Se souberas falar, também falarás. Também satirizarás, se souberas. E se foras poeta, poetizarás. Ele usou o verbo aí de uma maneira muito curiosa, né? A ignorância dos homens destas eras, sisudos, faz-se uns, outros prudentes, que a mudez canoniza bestas feras. Ixi, Maria, o cara é agressivo, viu? Ele joga duro, hein? Não é brincadeira, né? Vamos lá? Opa, tá aqui. Tá aqui, a Bahia é a cidade de Salvador, né? Não perca o detalhe agora, olha o vocabulário. O estado, a condição da pessoa, né? Empenhado, endividado. Trocar, comerciar. Né? Máquina mercante, que inventa as coisas. Né? Deste em dar, principiaste. Simples, droga, remédio, coisas aí, quinquilharias também. Brichote, era como os estrangeiros eram chamados na Bahia na época, brichote. Sisuda, ajuizado, né? Capote, é a capa larga, né, que cobre, né? Muito usado no cinema. E eu trouxe este soneto que é a síntese, né, das relações entre o intelectual e a cidade da Bahia, a sociedade e tudo mais. A cidade da Bahia, triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado, nossa antiga condição, né? Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi, eu já, tu a mim abundante. É mim, né? Mas a gente deixou no original, tá bom? A ti trocou-te a máquina mercante. Se inventou coisas, né, que não pegou legal. Que em tua larga barra tem entrado os navios, né, chegando, né, para vender besteira e levar o açúcar. É isso que ele está dizendo. Que em tua larga barra tem entrado. É a Bahia, lembre-se. A mim foi me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis, que abelhudas, simples, aceitas do sagaz brichote. Ou seja, ele está reclamando que chegam os navios, né, dos estrangeiros, traz tudo que é porcaria, né, coisas inúteis, traz pente, traz espelhos, essas coisas assim que não... E troca pelo açúcar excelente, ele diz, né? Ah, se quisera Deus, que de repente um dia amanhecer tão sisuda, ajuizada, né? Que fora de algodão o teu capote. Ou seja, ele está reclamando que um dia a Bahia vai acordar, as pessoas vão entender, vão ter juízo, né? Para não ficar trocando quinquilharias, né? Está aí o soneto. Vamos entender bem este texto, né, das queixas dele, das sátiras dele, né, para poder mudar isso aí. Né? Tem mais, hein? Vamos lá? Opa!
ele personifica a Bahia, né? Ele vai conversando como se a cidade estivesse, né, no diálogo, chama-se personificar, né? Daí, nas duas primeiras estrofes, os dois primeiros quartetos, né, os dois quartetos, ele faz um paralelo entre a vida, né, aqui, descrevendo as transformações que ambas sofreram. E qual era a antiga cidade da Bahia? Está aqui a resposta. Antigamente a cidade era rica. E ele também, abundante, ou seja, ambos possuíam bens. Né? E qual é a situação atual? Que ele diz, né? Atualmente o poeta vê a cidade empobrecida e se diz empenhado, né? Isto é, endividado, né? Com seus, aqui é seus, galera, foi meu dedinho. Né? Seus bens penhorados para pagamento de dívidas. Ih, complicou, né? Complicou. E tem mais, hein? Vamos lá, tem uma antítese, o barroco é antítese, lógico, né? Falam em barroco, opostos, se chocando. Né? E então, vamos listar um pouquinho, né? Aí, pobre com rico, vejo com vi, vejo no presente, vi no passado, empenhado no presente, abundante, né? Então tem as antíteses. Né? Bom, e a vida dele, né? Mudada pelos maus negócios, né, dele e da Bahia, e pelos negociantes, né, espertos. Né. Então, aqui ele atribui as mudanças de estado da Bahia à máquina mercante, os navios que chegavam, né, iam enrolando os outros. Chegavam para fazer comércio, né, e aí levavam o açúcar excelente, como ele mesmo diz, né. E aí complicou. Né? E aí, galera, vamos fechando aqui. A terceira estrofe, né, ele chama atenção para a exportação mundial do açúcar. Se não fosse o Gregório, ninguém tinha ideia disso. Né? Olha aí a resposta. Trocando, né, o excelente açúcar. Aí trocavam por quinquilharias, coisas inúteis. Ele chama de drogas inúteis. Né? O capital estrangeiro, né, levava o açúcar e recebia futilidades, artigo de luxo. Não investia. Na última estrofe ele diz capote de algodão, aquele capote que sobra. Né? O poeta deseja que a Bahia tome juízo. Né? Tome tento, tome juízo. Né? Receba juízo. Né? E então, e para a gente quase fechar, tá aqui, o que é que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Falta honra. Falta mais que se lhe ponha? Falta vergonha. Isso é sátira. Perfeito. Exatamente. Fechou, galera. Valeu. Até o próximo encontro. Primeirão, tchau, tchau. O que foi?